Bom, Daniela, nós queremos te dar, então, as boas-vindas ao Together Group. A gratidão extrema por tu ter aberto a tua agenda no sábado para estar conosco. Muito obrigada mesmo. E a gente já, né, conversou bastante. A Daniela é uma grande empresária, uma mulher empreendedora que está sempre fomentando e apoiando esses movimentos em prol do empreendedorismo feminino. Então, a gente quer te passar a palavra para que tu traga essa fala, né? Como eu te falei, né? Uma fala leve, despretensiosa, de esgotar qualquer tema aqui hoje, mas que com certeza vai contribuir imensamente para o crescimento dessas mulheres. Obrigada, Renata. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite. Eu acredito muito, muito, muito nessas redes de conexões poderosas, né? Como vocês falaram, acho isso fundamental. E feliz em, de alguma forma, poder contribuir de uma maneira muito humilde, né? Mas contando um pouquinho da minha trajetória, né? Da minha visão em relação ao protagonismo das mulheres, né? Ao empreendedorismo feminino, que na verdade é um movimento, né, onde as mulheres acabam lá colocando em prática, né, os seus sonhos, protagonizam seus negócios, tomam as rédeas das suas vidas, e isso tanto criando, né, a sua própria empresa, como vários exemplos que estão aqui presentes, que vocês me apresentaram, como da mesma forma, exercendo cargos de Eu estou numa liderança reunião, depois te ligo. em empresas. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, não? Sônia, aí, já fechou. E também exercendo cargos de liderança em empresas, né? Mesmo que não sejam as suas, porque a gente está falando aí de intraempreendedorismo, que também é muito importante. A gente está realmente protagonizando aí, enquanto mulheres, né, posições importantes, sejam nos nossos próprios negócios, sejam em cargos de liderança, liderando pessoas, times, que eu acho que é muito importante. Uma ótima notícia é que isso vem crescendo muito no Brasil, no mundo todo, mas vamos falar aqui do Brasil, da nossa realidade. E isso dá um novo fôlego, né, para a própria economia, para a sociedade. A gente vê que tem aumentado muito isso, as mulheres tomando realmente autonomia, independência delas, né, tomando as rédeas das suas vidas, decidindo, né, o rumo que querem tomar. Eu acho isso fantástico. E ambientes como esse, né, são ricos, né, para que a gente possa trocar informações e contribuir umas com as outras. Eu acho que a mulher torna o mercado empreendedor muito diverso, inclusivo. É importante que a gente tenha diferentes formas, né, de ver, de perceber as coisas, de fazer negócios. Eu acho que a gente traz isso, né? Não faz muito tempo que a gente via praticamente só homens, né, à frente de negócios, à frente de cargos de liderança. E hoje a nossa autoestima empreendedora ela aumentou muito, né? Eu vejo isso com muita felicidade, com bons olhos. Inclusive porque na minha própria história, né, minha trajetória, eu acabava valorizando muito mais características masculinas, né, de liderança, habilidades masculinas. Quando eu me vi num papel, pela primeira vez num papel de liderança, eu realmente não me dava conta das minhas próprias habilidades, das minhas qualidades. Por quê? Porque eu acabava pensando muito naquilo que eu precisava desenvolver, espelhando os meus colegas, né, que eram todos homens, e espelhando as habilidades deles, as características deles. E isso realmente, assim, gerava uma frustração enorme, porque forçar o papel masculino, ele quebra quem nós somos. A gente acaba querendo assumir atributos que não são próprios, né, da nossa personalidade, né, não condizem com a nossa forma de pensar, de ver, e isso não se sustenta, não é sustentável. A gente acaba se desconectando muito da nossa essência, né, e aí, nesse momento, a gente quer atribuir características que não são nossas. Mesmo que nós todos aí, a gente sabe que tem inúmeros cursos hoje que trazem isso, nós somos dotados de energia masculina e feminina, assim o homem como a mulher, né? Nós temos dentro de nós essas energias, mas de forma genuína e inata, nós temos nossas características enquanto mulheres. E essa flexibilidade que a gente tem, essa sensibilidade, a intuição, a empatia, acho que a própria comunicação,
A gente tem uma facilidade grande de se adaptar aí no mundo ágil que a gente vê hoje, o quanto que essa skill é importante, né? A gente desaprender e reaprender o novo, acho que a mulher tem uma habilidade muito grande em transitar sobre essas mudanças com muito mais fluidez. Então, assim, quando eu me dei conta das minhas fortalezas, do quanto isso de fato era valioso, e era o que me diferenciava, né? Essa diversidade que é muito rica. Era esse o meu grande papel enquanto líder mulher, né? Colocar realmente em prática as minhas qualidades, as minhas habilidades, e não ficar tentando copiar modelos que não tinham nada a ver comigo. E isso não quer dizer que nós hoje, mulheres, não saibamos tudo sobre o nosso negócio, né? Que a gente não esteja antenada em relação às metodologias, como aqui hoje vocês vão mergulhar e vão fazer uma imersão em relação a uma metodologia importante, falando de planejamento estratégico. Não quer dizer que a gente não vá olhar os indicadores que são importantes diariamente, que a gente não esteja olhando para o resultado, mas a maneira como a gente faz isso é diferente. Nós temos as nossas próprias habilidades, né? E é importante que a gente consiga se conectar com isso, com as nossas características enquanto mulher. Que, de fato, Por isso, Daniela, desculpa te interromper, é só porque eu acho que a Fernanda tá com o microfone aberto, e daí tá dando um barulhinho ali. Perfeito, fechou. Obrigada, Fernanda. Desculpa, Dani, pode continuar. Tranquilo. E eu acho que a gente tem muita facilidade nisso, né? Em fazer a coisa ficar mais fluida, estar mais próximo dos nossos times. E depois de 2 anos de pandemia, né, que a gente passou, isso ainda fica mais evidente, o quanto que as nossas skills fazem a diferença no ambiente empresarial. Porque hoje a vida, ela se tornou uma prioridade. Ninguém mais admite não ter qualidade de vida, o bem-estar, onde quer que esteja. Seja na empresa, seja na vida pessoal, não importa. Não existe mais essa diferença. Eu não vou mais tolerar um ambiente nocivo, um líder tóxico, né? Não é mais possível que isso aconteça. Então, mais uma vez, eu acho que a nossa sensibilidade, a nossa empatia, as características que a gente possui, né, de facilitar uma comunicação, porque a gente também ouve muito bem, né, a gente escuta. Eu acho que essa nossa flexibilidade, isso tudo vem como grandes habilidades que nos diferenciam, e o quanto que é importante a gente se apropriar disso. Estarmos conscientes que esse é o nosso grande diferencial, né? E como eu falei, não quer dizer que eu não vá procurar conhecimento técnico, que eu não vá me aprofundar, que eu não vá colocar a mão na massa, mas a gente faz tudo isso sendo mulher. Eu acho que donas da nossa própria característica, da nossa verdade. E para chegar, né, nisso, assim, eu acredito muito, e é a forma como eu também trato com os meus times, né, com as minhas lideradas, que são todas mulheres também. Eu acho que a gente tem que investir muito em autoconhecimento. Para mim, foi o grande diferencial. E autoconhecimento, tem várias formas da gente conseguir, né, chegar nisso. DISC, né, que a gente sabe que também é uma ferramenta. Eu posso fazer uma análise de ambiente externo e interno através do SWOT minha, né, própria, parando ali, refletindo um pouquinho sobre meus pontos fortes, meus pontos de melhoria, né, terapia, né, terapias de todas as formas, onde a gente realmente vai encontrar caminhos, né, para esse grande encontro que é com a gente mesma. Eu acho que isso é muito importante. Quem é a Dani? Qual é o propósito dela? O que ela gosta, né? O que de fato são as fortalezas dela, né? Quais são os pontos que ela precisa melhorar? E percorrer essa caminhada, né, através de uma conexão forte, né, com a gente mesma é fundamental para que a gente consiga ser uma líder autêntica, né, para que eu consiga criar negócios que tenham a ver comigo, né, que eu possa depois levar essa experiência, né, aquilo que realmente o negócio significa para mim, para os meus consumidores, que eu possa transmitir isso para os meus times, mas parte da gente, tudo começa com a gente mesmo, né, em investir nessa grande conexão com a nossa própria essência, né, e o autoconhecimento, para mim, foi fundamental, porque ele me trouxe muita confiança. A autoconfiança para transitar em qualquer meio, né, em falar com propriedade em relação àquilo que eu acredito,
porque é embasado no meu conhecimento próprio, né? Eu me conheço, eu já sei quais são as minhas habilidades, eu reconheço a minha dedicação, eu já sei os pontos que eu superei, eu percebo quanto eu sou merecedora de estar sentada ali naquela posição. Isso traz muita autoconfiança para a gente, né? E através do autoconhecimento que a gente consegue isso, né? Nos reconhecendo que a gente consegue ter muito mais confiança naquilo que a gente está fazendo, falando, a gente acredita porque tem a ver com a gente, né? Porque vem de dentro. Então, outra questão que eu acho que é muito importante compartilhar. Através do autoconhecimento, eu vou descobrir o que eu gosto, o que faz sentido para mim. Quem é a Dani, né? O que para ela é legal, o propósito dela, aonde ela se realiza. E eu começo a me nutrir disso também. Eu começo a me nutrir de coisas que fazem sentido. E isso faz com que a gente se ilumine. Acende uma chama dentro de nós. Como é que eu vou iluminar o outro se eu não estou iluminada? Como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Né? Quem não tem para si, não tem para dar. Então, é muito importante também a gente estar consciente disso. A gente vai conseguir fazer o outro florescer. Né? A gente vai conseguir contagiar, inspirar, porque liderar e estar à frente de negócios é isso. É relacionamento com pessoas, é relacionamento humano. Eu preciso me conhecer, saber de mim, estar bem comigo mesma para que eu possa transmitir isso, para que eu possa inspirar o outro, para que eu possa me conectar com o outro também. Não tem como fazer isso se não seja partindo primeiro da gente. Então, acho que é muito importante também esse ponto, que é lá na Usaflex, eu sou diretora da área, da área jurídica, de desenvolvimento humano organizacional, que é o nosso RH lá, da área de sucesso do cliente, que é a nossa área de atendimento, e da área de comunicação institucional. Abaixo de mim eu tenho lideranças femininas também, todas mulheres. Né? E eu costumo falar muito isso com elas, investir para que elas procurem criar essa grande conexão com elas mesmas, antes de qualquer coisa. Né? Investir em autoconhecimento, percorrer esse caminho que eu também percorri. Para mim fez muito sentido. E eu vejo nelas também esse desabrochar, esse florescer. E isso a gente vai transmitindo para os times. Né? Então, não tem outra maneira na minha visão. Né? A gente tem que estar muito motivada, com muito brilho no olho, para estar aqui num sábado à tarde, né? Para falar de planejamento estratégico, para trazer conhecimento para nós, metodologia, para que a gente consiga colocar em prática e realizar nossos sonhos, né? Através de atitudes concretas. Mas a gente tem que estar com esse brilho no olho, com essa motivação para que isso aconteça. Né? Eu tenho que estar muito consciente de mim mesma, né? Das minhas potencialidades também, para colocar isso em prática depois. Saber que sim, eu sou capaz. Né? Que sim, eu tenho tudo que eu preciso para colocar isso em prática. Está dentro de mim. E aí sim conseguir mobilizar, né? Quem está comigo, né? Meus times, ou que seja vocês direto com os consumidores de vocês, transmitir isso. Vocês vão conseguir vender o sonho de vocês, né? E isso se faz com esse algo a mais. E esse algo a mais está dentro da gente, né? Não, eu sei que eu tenho que entregar, né? Eu tenho que acompanhar meus resultados, lá eu tenho que planejar, eu tenho que acompanhar, né? Eu preciso estar de olho nos meus indicadores, porque as coisas não vão acontecer. Então, eu tenho que ter, né, esse olhar, entregar com qualidade, mas eu preciso lembrar que eu tenho que entregar com algo a mais. Esse algo a mais está dentro de cada um de nós. É a maneira como a gente entrega, é a forma como a gente faz, é aquele brilho no olho que eu digo, né, que tu vai colocar e vai tangibilizar isso através da forma como tu entrega. E é no jeito como eu me relaciono, é na forma como eu vou entregar o meu produto, é a forma como eu vou vender isso, a história que eu vou contar, que isso tem a ver comigo. E claro, gente, tudo tem que ser verdadeiro, genuíno, tem que vir de dentro de nós, porque senão não se sustenta, é aquilo que eu falei. Eu queria ser uma líder com características masculinas, mas na época também só se enxergava homens na liderança, não se tinha muito, eu não tinha muito outro parâmetro, então eu tive que descobrir, eu tive que fazer essa caminhada e despertar para as minhas habilidades como mulher, e enxergar que no final é isso que faz diferença, inclusive para os meus colegas homens, porque onde é que eu vou contribuir se eu for mais do mesmo?
E eu não sou aquilo, né? Não está dentro de mim. E o quanto um consegue contribuir com o outro, né? A diversidade é muito rica nesse sentido. A gente também tem que estar consciente da importância, da relevância do papel de todos nós, né? Essas diferenças, elas são muito importantes. Então, acho que é isso, né? Eu sou muito grata também, né? Eu tenho isso como missão hoje. Eu acho que a gente é resultado de muitos encontros que a gente tem na vida. Eu tive líderes muito inspirados, com muito brilho no olho, que me inspiraram realmente, inclusive sem talvez tanta consciência, mas me inspiraram nessa busca, né? Nesse grande encontro comigo mesma, que talvez enxergaram em mim antes do que eu pudesse ver habilidades e potencialidades que eu tinha. Mas através dos olhos deles, eu também pude começar a acender algumas luzinhas e pensar, não, mas espera aí, se eu tô aqui, é porque alguma coisa, né, eles viram em mim. Por que eu continuo tão frustrada, achando que eu ainda não faço por merecer? Então, isso tudo, eu acho que é uma grande rede, né, é uma construção muito, eu chamo isso de círculo virtuoso. Foi muito importante para mim ter essas lideranças, mesmo que não fossem femininas na época, mas me enxergavam como uma mulher naquele cargo de liderança com muitas qualidades e potencialidades que eu fui me apropriar tempos depois. Eu fui enxergar, mas muito feliz de saber que eu tive a oportunidade de sentar numa cadeira mesmo antes de me sentir preparada e só depois me dar conta, né, do quanto eu já tinha habilidades para estar ali, do quanto eu já tinha potencial e fortalezas importantes para estar ali. Então, acho que é isso que eu procuro promover hoje também com os meus times, para que elas também floresçam da mesma forma, enxergando nelas, às vezes, coisas que até elas mesmas ainda não veem, mas estimulando elas a promover esse grande encontro, né, com elas mesmas, que eu acho que isso sim gera autoconfiança para a gente seguir, para seguir bem e transitar em todos os ambientes, mesmo que sejam mais masculinos, né? No meu caso, eu sou da indústria calçadista, e ainda, né, a gente vem transformando, mas ainda são ambientes preponderantemente masculinos quando se trata de liderança. Quando a gente fala de entidades de classe, é praticamente só homens, então eu estou lá, praticamente sou a única mulher, e a ideia é que a gente vá transformando, mas eu me sinto à vontade hoje de estar, né, independente se o ambiente tem muitos homens ou não, mas eu me sinto à vontade de falar, de me posicionar, eu sou confiante de mim mesma porque eu me apropriei já, né, das minhas próprias características, eu já me reconheço, eu sei, né, essa atitude confiante vem muito disso, vem dessa caminhada, né, que a gente faz com a gente mesma. Além do que, né, meninas, a gente estava falando de rede de apoio. A gente tem que ser rede de apoio para as outras mulheres. Precisamos elevar as outras mulheres para que elas também se sintam capazes de colocar os seus sonhos em prática, de estar onde quiserem estar, reconheçam sua dedicação, sua superação, se sintam merecedoras realmente de estar naquele papel. E eu acho que esse ambiente aqui da Together tem muito disso, né? Ele traz ferramenta, traz conhecimentos, né? Foi dito ali, não é uma coisa só, são muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode sim fazer trazer essa visão de uma forma mais estruturada. São muitas coisas que partem da gente mesmo. Esse primeiro passo eu acho que a gente precisa ter, assim, vamos nos autoconhecer, vamos nos apropriar de nós mesmas, reconhecer as nossas habilidades, colocar isso em prática como um grande valor para a nossa liderança autêntica, e a partir disso, brilho no olho, para a gente poder colocar no papel, e de forma bem estruturada, o que é a nossa empresa, propósito do nosso negócio, missão, visão, valores, né? Metodologias diversas que existem, que seja análise SWOT, depois eu vou desdobrar isso em planos de ação, usando 5W2H, ou a metodologia que for, a gente tem que ter isso também. Né? Sem isso, é um conjunto de fatores. Sem isso, eu não decolo, eu não ponho em prática e fico só no sonho, na vontade. Né? Mas a gente precisa, né, lançar mão de tudo. Hoje as mulheres estudam, acho que até tecnicamente acabam sendo muito mais bem preparadas que os homens. Então, nessa análise, é desse ponto de partida
que muitas vezes eu trago como um questionamento, né? Por que, se as mulheres são mais preparadas hoje, e eu tenho muitas mulheres bem preparadas na Usaflex, por exemplo, por que que eu ainda não tenho a mesma proporção de mulheres que trabalham lá, proporcionalidade em cargos de liderança? Porque se tecnicamente ela está indo buscar, ela estuda, ela se dedica, eu fomento e eu acredito muito que é porque elas ainda não conseguiram enxergar de forma concreta quem elas são. Então, essa jornada rumo ao autoconhecimento é fundamental. É fundamental para que eu consiga ter a confiança interna necessária para sentar onde eu quiser, para ocupar o espaço que eu desejo. E não me intimidar com qualquer tipo de questionamento, não achar que aquela qualidade, né, do meu colega, do líder, né, que está ali comigo, que é um homem, é maior ou melhor que a minha. É entender que elas se somam e que as minhas potencialidades hoje, no mundo que a gente vive, as potencialidades femininas, preponderantemente femininas hoje, são um grande diferencial quando se fala em gestão de pessoas. Eu vejo até que a gente tem vantagem hoje, vantagem em ser mulher hoje ocupando esses espaços. Mas nós precisamos estar conscientes disso, nos apropriar disso. Acho que esse é um ponto importante. E aí definir o que a gente quer enquanto negócio, fazer todos esses planejamentos que for, mas, por favor, gente, não deixe de perseguir o brilho no olho. Não deixe de perseguir isso. Isso não tem lugar nenhum para vender. Não tem metodologia que ensine. Isso vem de dentro da gente. Vem de nós mesmos. E é essa motivação, essa inspiração que a gente precisa transmitir depois que a gente tem, né, a chama acesa, a gente transmite. A gente leva para o nosso produto, a gente leva para o nosso time vender como a gente vende. A gente leva para o nosso time realizar junto conosco, porque muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente leva para a gente conseguir ter foco para colocar em prática tudo que a gente precisa para nosso negócio decolar. Então, vamos, né? Minha mensagem de hoje é muito nesse sentido. E vamos fazer isso com todas as mulheres. A gente faz com a gente e depois a gente eleva outras mulheres, né? Vamos florescer, mas vamos continuar com que esse círculo virtuoso prospere, né? Para que outras mulheres também possam florescer e, quem sabe, de alguma forma a gente contribua. Seja contando a nossa história, seja dividindo a nossa dor, porque pode ser a dor da outra, né? Os nossos anseios, nossos medos compartilhados, a gente se sente muito mais forte. Eu acho que o nosso fortalecimento vem disso, né? Desses pontos que eu trouxe, né? Uma contribuição singela, mas eu também quero muito, muito poder ouvir vocês, né? A mensagem de vocês aqui hoje, para que vocês também possam me contribuir comigo, de alguma forma, ou me questionar também, porque eu acho que esse é o grande objetivo desse encontro, né? E outra coisa que também vejo, que eu acho, né, que pode, em alguma medida, pesar, que para mim já foi um peso, hoje não é mais, eu encaro com muito mais leveza, as nossas imperfeições, né? A gente, às vezes, tem receio, né, de alguma forma, de expor, mas será que esse é o, né, não tá perfeito ainda, né, para que eu já saia vendendo, ou não tá perfeito ainda para que eu coloque em prática, não tá perfeito ainda para que eu fale, para que eu contribua. Isso não existe. Tudo é inacabado, nós estamos inacabados, e graças a Deus, porque a perfeição é a morte, a gente já não estaria mais aqui, a gente está em evolução, constante evolução, a gente não precisa ter medo de se expor, ter medo de se colocar. Eu acho que isso também é um ponto, a gente tem que ter coragem de ser imperfeito, porque nós humanos somos imperfeitos, inacabados por natureza, né? E mudando o tempo todo, nós mudamos, a gente nasce pequenininho, nós mudamos por fora. Isso é um grande recado da natureza para dizer que a gente está mudando o tempo todo, e a gente muda por dentro também. Então, a gente nunca vai estar pronto, né? Não vai estar inacabados somos e não precisamos ter medo. Isso já por si só mostra a nossa imperfeição. Então, acho que esse é o ponto também, da gente colocar em prática as coisas que a gente acredita e não ficar o tempo todo achando que não está bom o suficiente.
A gente vai aprendendo, não, mas realmente, ó, lição aprendida, vamos corrigir a rota, né? E é assim, né? Acho que esse seria mais um ponto que eu acho que é importante contribuir, porque eu já me via muito assim, né? Com receio de falar ou de fazer, porque eu achava que não estava bom ainda o suficiente. Obrigada, meninas, quero ouvi-las, estou à disposição de vocês também. Ai, Dani, olha, quando a fala vem do coração, é impossível não se emocionar, né? E é incrível o quanto a gente está alinhada nos pensamentos. Eu não sei, Cami, tu quer fazer alguma colocação? Eu tenho 2 pontos que eu queria trazer para reflexão junto com a Dani. Olha, o ponto que eu amei muito e que a Dani trouxe, né? Muitas vezes eu até postei ali nos stories, foi o brilho no olho, né? Que é o brilho no olho, é fazer acontecer mesmo. Não adianta a gente fazer também agora um planejamento, né? E não ter o brilho no olho para colocar em prática, gurias. Eu amei essa parte. Essa para mim foi, claro, eu amei a fala, como a Rê disse, quando vem do coração, né? Foi uma fala fluida, verdadeira e que trouxe muitos ensinamentos e insights. Então, olha, acho que deu uma trancadinha. Voltou? Trancou? Trancou um pouquinho. Ok, tá me ouvindo bem? Eu sim. Realmente, né? E a importância, olha só como as pessoas se conectam, não é por acaso, né? Eu não acredito muito no acaso, eu acredito muito nessas conexões que o universo nos manda, porque reflete o que a gente está mandando para o universo também, né? Quando a gente estava denominando ali os pontos do evento, a gente ainda colocou, né? Vamos nominar, porque nós temos todo um caminho para traçar até o final do ano com as gurias, quando a gente vai ter o nosso grande baile de gala para comemorar o Dia do Empreendedorismo Feminino. Inclusive, a gente já coloca um save the dates aí na tua agenda, que vai chegar esse convite. E a gente colocou muito isso, né? O caminho do castelo e o brilho que vem de dentro, porque a gente acredita muito nessa questão da autorresponsabilidade e desse brilho que tem que vir de dentro. E um dos tópicos da nossa fala é: eu escolho brilhar e o brilho vem de dentro. Olha só. Que legal! Como nós estamos alinhadas. Mas, Dani, assim, ó, eu quero... amei todos os teus pontos e tu, como advogada, sabe que muitas vezes os empreendedores no Brasil, eles se perdem muito na burocracia, que faz com que perca esse brilho, né? Às vezes a gente fica meio... eu digo assim, eu sou advogada, eu amo o mundo empresarial, o empreendedorismo, porque o advogado e a advogada, né, muitas vezes a gente tem que dar algumas notícias não tão boas, mas é essas notícias não tão boas que faz com que muitos empreendedores não se percam na burocracia dos seus negócios, né? E eu sempre digo, não deixem que a burocracia de empreender no Brasil, especialmente, né, tire esse brilho do olhar de vocês. Mas o que eu queria te colocar a respeito, que eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o quanto a cultura da Usaflex é presente, é latente no dia a dia de vocês, que permitiu que vocês escalassem dessa forma gigante e protagonista como a marca, que é um orgulho para nós gaúchos, né, e gaúchas. E tu contasse para nós como que é essa construção diária com base nessa cultura forte que vocês desenvolvem na empresa e o quanto isso é aplicável para o negócio das gurias, a ponto de que, se elas tiverem a cultura da empresa delas muito bem definidas, elas vão poder escalar o negócio delas sem perder qualidade, né? Sem perder o comprometimento com o cliente, por exemplo. Então, eu gostaria que tu pontuasse com relação a isso. É bem interessante, eu adoro falar sobre a cultura da Usaflex, porque a Usaflex, em 2016, ela foi adquirida, né, o controle da companhia foi adquirido por um fundo de investimentos, né, de private equity, que veio trazer mais, que era uma empresa familiar, então veio trazer mais profissionalismo, alavancar a empresa com governança, né, e, enfim, porque a empresa tinha muito potencial para crescer e se desenvolver.
E aí os próprios acionistas da época, eles se mantiveram como acionistas, mas com menos ações, né, acreditando que um fundo de investimento vindo com um modelo de gestão diferente pudesse trazer essas alavancas, né, que não existiam na época e que, de fato, vem trazendo já, né, desde o final do ano de 2016 até agora. Mudou muita coisa. Mas o interessante é que quando a Axon fez a análise da Usaflex para aquisição, eles identificaram como um ponto forte da companhia a cultura organizacional, que ela já era uma característica da cara do dono da época, né, do fundador, dos dois fundadores, que é o Joercy Lauck e o Omar Marinho Greller, que já era uma comunidade mais humana, próxima. A empresa já tinha a maioria de mulheres, já tinham muitas mulheres na época, né, em cargos de liderança, e eles já tinham esses skills assim mais femininos, né, mais alinhados dentro deles mesmos, né, de uma escuta mais ativa, mais empática, próxima. Então,